E aí galera, aqui é o Casal Geek, eu me chamo Lohana. E eu me chamo Matheus. E vamos falar hoje um pouquinho sobre o Treinador, que é o vilão que acabou de aparecer em Viúva Negra, o último filme que a Disney Plus lançou na sua plataforma. Sim, e também que nos cinemas. Deu muito o que falar. Exatamente, com a Scarlett Johansson processando a Disney, várias coisas do tipo, né? O Treinador, o último filme que ele apareceu foi no Viúva Negra, mas ele também apareceu, o último jogo foi o Marvel Avengers, né? Ele, inclusive, a luta dele é justamente com a Viúva Negra no jogo também, logo no início, né? E ele apareceu como personagem jogável no Marvel vs Capcom 3 e também no Ultimate Spider-Man, que é um desenho que está disponível na Disney Plus. Na verdade o Treinador, ele não é um vilão só da Viúva Negra, né? O Treinador, ele aparece muito nas histórias do Homem-Aranha, mas a gente tem visto também essa questão dele ali com a Viúva Negra, como foi apresentada tanto no filme quanto no jogo do Marvel Avengers. Como ela disse, né, o Treinador é um vilão, mas ele não é só um vilão, ele aparece também como anti-herói, né, nas histórias. A gente vê ali ele participando de algumas equipes, né, no Thunderbolts mesmo. Então, que inclusive a gente acredita que agora no MCU ele vai aí ingressar numa dessas equipes. E ele também já apareceu em diversas HQs, por exemplo, como Homem-Aranha, como ele disse, Vingadores e até no Deadpool. E na HQ, o Treinador, ele é tido como um antigo agente da SHIELD e o nome dele é Anthony Masters, e ele tem a habilidade de prever os movimentos de seus adversários. E a gente vai estar explicando aqui um pouco sobre como funciona esses poderes. A gente percebe ali que em Viúva Negra, em vista das HQs, a origem dele é completamente mudada. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque para não dar muito spoiler, mas é bom vocês verem esse vídeo e depois assistirem Viúva Negra para vocês notarem as diferenças, que as diferenças são muito visíveis, né? Sobre o Anthony, ele era um dos melhores agentes da SHIELD, até que ele foi enviado para derrubar uma organização neonazista que trabalhava em conjunto com a Hydra. E a Hydra e essa organização neonazista estavam trabalhando em um novo soro de super soldado. Porque é bem comum isso, né? Na verdade, sempre teve aquela questão dos Estados Unidos com o soro, que foi até quando o Capitão América ele foi ali injetado o soro e se tornou o Steve, né? O Steve Rogers, no caso, quando ele se tornou o Capitão América. E ali na parte da Hydra, né? E todas essas outras organizações neonazistas, assim como na parte da Rússia mesmo, né? União Soviética e tal, eles sempre procuravam ali criar novas versões do soro do super soldado e tal. Não é à toa que teve a série mais recente do Falcão e o Soldado Invernal, que foi exatamente sobre essa questão. E a gente vê um pouquinho disso também em Viúva Negra. Só que o Anthony, gente, ele apoiava que o soro fosse salvo e replicável. Quando ele estava perto da morte, ele pegou o soro e injetou nele mesmo. Isso ampliou os poderes que meio que ele já tinha. Ele tinha uma espécie de memória fotográfica e isso foi ampliado com o soro. Porém, ele sofreu uma série de efeitos colaterais, porque o soro ele era um pouco problemático, assim, ele não era 100% confiável. E sobre esses problemas do soro, ele tinha uma espécie de amnésia e com isso ele acabou criando um alter ego chamado Treinador. O Treinador, esse alter ego que ele criou, é uma espécie de mercenário que trabalha para organizações criminosas, porém ele também trabalha, como o nome diz, Treinador, treinando pessoas que podem pagar ele, até para ele mesmo ganhar a vida ali. Por isso que ele também é chamado de mercenário. E é por isso que ele não é necessariamente só vilão, ele às vezes trabalha ali com várias... seja com herói, com anti-herói, com vilão, então ele sempre... treinando mesmo. E um dos principais alunos dele foi Dom dos Mortos, e foi por isso que o Tony começou a usar a máscara de caveira, principalmente também tendo relação com a cultura mexicana, com a Santa Morte, em homenagem a ela, né? E o visual dele nas HQs, né, é bem diferente do filme. No filme ele utiliza uma espécie de armadura, nem lembra muito aquela caveira que a gente vê nas HQs, e ele veste uma caveira com uma manta, então quando você olha pra ele, você vê uma imagem, né, de uma caveira mesmo, como se fosse um motoqueiro fantasma. Só que em vez de ter aquelas chamas, é uma manta que ele veste por cima. Já no filme não, no filme era uma coisa totalmente... mais robótica. Parece um capacete que ele estava vestido, né? Você via, não tinha muito esse visual ali de caveira que ele tem nas HQs.
É claro que assim, ele foi apresentado ainda no filme da Viúva Negra, e como a gente viu ali, foi por causa do Dom dos Mortos. Pode ser que talvez no MCU ele ainda venha a usar essa caveira como uma homenagem a ele e tal. A gente ainda não sabe o que pode esperar, mas pode ser que não aconteça, porque é aquilo, né? O MCU só teve ali a apresentação do treinador. Ou talvez não, né? Porque eles mudaram bastante a origem. Sim. E para alguns isso pode incomodar, como para outros não. Muitas pessoas não conhecem o treinador, então isso eu creio que não seja um incômodo tão grande. Sim. Mas pra quem conhece, é fã, que assim, é raro ter fã de treinador, porque ele é muito escondido. Ele não é um vilão tão conhecido assim, não é um anti-herói tão conhecido. Aí talvez as pessoas fiquem um pouco bravas com a Marvel por essa mudança. Mas ainda assim, a gente vê que às vezes ela muda os trajes, pode ser que talvez ela tenta fazer uma referência, né? A gente já viu várias vezes, a Wanda mesmo na série, ela teve aquele traje zoado lá dela, mas era igual aos quadrinhos. Claro que foi uma fantasia de Halloween. Então a Marvel ela gosta de brincar com essas coisas. Então a gente pode ainda ver, talvez, no MCU ali, o treinador com o visual clássico dele. Outro aluno que eu acho importante mencionar aqui do treinador é o John Walker. E ele é visto, né, em Falcão e Soldado Invernal. Ele é um ali dos principais. E basicamente ele ensina John Walker a virar o próprio Capitão América. Só que isso acontece na HQ. E a gente pode ter talvez alguma coisa ali, de alguma certa ligação, porque o John Walker ele apareceu na série do Falcão e Soldado Invernal, inclusive como o novo Capitão América, que todo mundo já sabe, mas nas HQs a gente tem ali muita influência do treinador. Então a gente tá vendo que tá tudo caminhando, fechadinho ali, tudo se ligando para poder estar, talvez no futuro, a equipe do Thunderbolts, como eu tinha mencionado mais anteriormente, né? E a gente pode ver ali sim a interação do treinador com o John Walker, né? Claro que a gente viu que provavelmente ele não vai continuar sendo como o Capitão América, como foi nas HQs, mas a gente tem aí, isso é interessante. O Tony, ele também já ajudou a Maria Hill, por isso que a gente fala que ele é meio anti-herói, porque ele não tem um lado específico. E o Tony, assim, nas HQs, ajudou tanto a Maria Hill, quanto também participou do cerco de Asgard, lutando contra o Thor e o Capitão América, né? Então você percebe aí que ele é realmente um anti-herói, porque numa ele tá ajudando todo mundo e no outro ele tá contra. Verdade, quando ele atua como herói, entre aspas, né, do lado do bem, vamos dizer assim, dos mocinhos, ele é totalmente um anti-herói, porque ele não segue nenhuma regra dos heróis. Né? Então por isso que ele é um anti-herói. Mas ele também às vezes atua como vilão, né? Então você vê que ele é um agente duplo, vamos dizer assim, né? Ele é um mercenário, ele trabalha ali pra qualquer um que pague ele. E ele também participou dos Vingadores Secretos da S.H.I.E.L.D. após ser salvo pelo Nick Fury. Por que o Nick Fury salvou ele? Porque assim, ele é importante tanto pros super-heróis quanto pelos vilões. O problema é que sempre por fora, ele tá trabalhando para alguma organização vilã. Então, independente de quem tá treinando, ele escolhe o que ele quer fazer e ele é assim, ninguém manda nele. Ele é praticamente dessa forma. Então, a gente tá sempre vendo ali que apesar de ele tá treinando, sei lá, um herói ou um vilão, ele sempre por trás também tá trabalhando para uma organização criminosa ou até mesmo para a própria S.H.I.E.L.D., né? Só que é aquela pessoa que você não pode confiar, né? Porque ele pode estar sendo, como ele disse, um agente duplo. Sim. E sobre os poderes que eu falei que eu ia discorrer um pouco aqui, os poderes do treinador praticamente são aqueles reflexos fotográficos que eu falei que foi ampliado com um soro. Ele parece o Kakashi. A única diferença, né, que a gente falou assim, parece o Kakashi, é que o Kakashi ele copia os jutsus e faz os poderes mesmo. O treinador, ele não copia os poderes dos personagens. Ele copia o estilo de luta. O estilo de luta. Então, por exemplo, o Viúva Negra, que é só estilo de luta, vai copiar. O Gavião Arqueiro, que é só ali também estilo de luta, vai copiar. Demolidor, vai copiar o estilo que ele luta. O Blade vai copiar o estilo que ele luta também, mas ele não pega os poderes. Por exemplo, o Wolverine, não adianta de porcaria nenhuma, né? Ele copiar o estilo de luta do Wolverine, porque ele vai ficar ali agressivo, mas ele não vai ter fator de cura do Wolverine. Ele não vai ter as garras. Ele não copia os poderes. Ele não copia os poderes. E nem o conhecimento. E nem o conhecimento, exatamente. É por isso que ele nunca consegue derrotar o Deadpool. Porque o Deadpool, primeiro que ele tem vários poderes, ele não vai copiar ali os poderes regenerativos do Deadpool. Não, ele só consegue copiar pessoas que
tem uma estratégia. Se a Sim. pessoa for muito imprevisível, ele não consegue copiar. e Essa é Deadpool- uma das maiores fraquezas dele. E esse soro, como eu falei, que ampliou as habilidades dele em relação à memória fotográfica, ele ampliou no sentido de que ele fez com que o treinador tivesse uma hipercognição na área de observação e retenção de habilidades. E é por isso que ele consegue copiar os estilos de luta com mais eficácia. É por isso que, por exemplo, ele consegue copiar ali o estilo de luta do próprio Homem-Aranha, né? Ele não copia os poderes, obviamente, do Homem-Aranha, mas a forma que o Homem-Aranha luta, ele consegue ali replicar perfeitamente e dá muito trabalho, né, por cabeça de teia. E outras questões também é que ele tá sempre com um arsenal de armas. Como ele consegue copiar os estilos de luta, ele tem que ter lá o escudo, a flecha do Gavião Arqueiro, tem que ter vários desses equipamentos para ele conseguir imitar de uma forma mais eficaz os estilos de luta Sim. desses heróis. E isso é visto muito no filme Viúva Negra, que é visto ele tanto com escudo quanto com arco e flecha. Também tem aquela clássica espada que ele utiliza, né? Que, inclusive, no Marvel vs Capcom 3, quando você luta com ele geralmente está com o escudo e com uma espada. Uma das principais fraquezas do treinador que eu acho importante ser abordada aqui é a questão que, sobre esse poder de memória fotográfica e tal, de hipercognição, tem prejuízos. Tem prejuízos principalmente para a memória dele. Então, às vezes ele tá lá lutando e ele esquece o que ele tava fazendo. Ele tem uma espécie de amnésia ali. E não é à toa que por isso que ele criou um alter ego. Tá, ele tem a memória fotográfica e tal, mas ele sobrecarrega o cérebro dele. E a gente não sabe até onde esse esquecimento dele pode ir. E falando sobre outra fraqueza do treinador, né? A gente tava falando sobre a questão dele copiar Os estilos de luta. os estilos de luta dos adversários dele, é que ele precisa ter um padrão, né? O Deadpool, por exemplo, como eu tava falando, ele geralmente sempre perde pro Deadpool. Como eu falei, ele não consegue copiar os poderes, né, dele, mas também o Deadpool, ele tem um estilo totalmente caótico. A gente que lê Deadpool não tem um padrão. Sabe que o Deadpool não segue padrão, não segue ordem, não segue nada, ele escuta vozes mandando ele fazer alguma coisa e faz. Então, assim, isso é impossível do treinador conseguir replicar. E até porque acho que a maioria dos super-heróis, principalmente, por exemplo, a própria Viúva Negra, foi treinada. Sim. Então ela tem ali o estilo de luta próprio dela, o padrão de luta dela. Então aí ele consegue copiar de boa. Tudo que tem um padrão, né? Ali Tudo que tem um padrão. Tudo que tem um padrão. Você vê, daquele o Demolidor, tem um padrão dele ali. Então ele consegue copiar aquele padrão Que de eles luta. já treinaram. Sim, o Punho de Ferro. Tá que o Punho de Ferro tem ali o poder dele, mas ele consegue as artes marciais do Punho de Ferro e tal. Todos esses personagens que tem um padrão de luta, ele consegue replicar perfeitamente. A ponto de, às vezes, ele até antecipar o golpe, né, do adversário ali dele. E às vezes o adversário fica sem saber nada, tipo, perdeu porque, tipo, ele antecipou. Ele viu o padrão, que conseguiu replicar, porque ele já sabia, às vezes ele só analisa e já copia. E aí, conforme ele vai lutando, ele já sabe o que o adversário vai fazer e finaliza antes mesmo do próprio adversário. Só que, por exemplo, no filme, isso acontece como se ele fosse um robô, né? Sim. Que aparece até Ele copiando. o alvo vermelho, copiando. assim, copiando tudo. Como se ele tivesse com aquela, tipo, a armadura do Homem de Ferro, por Sim. exemplo. E tivesse copiando. Diferente das HQs, que realmente ele tem essa habilidade. Ele tem essa habilidade. A gente percebe em relação ao filme que os poderes dele meio que continuam mesmo. A diferença é só essa questão da origem, e na HQ, como eu falei, ele tem de fato esses poderes, essa memória fotográfica, sendo que no filme isso é tratado mais como algo tecnológico, algo robótico. E a origem dele, que eu não vou falar muito aqui sobre aqui, pra não... no filme, porque senão vai ser um spoiler, vai Não vai estragar ser um totalmente spoiler a experiência do gigantesco, filme, mas tem uma diferença que vocês vão notar de cara. E óbvio que como tem essa diferença de cara, vai ter a diferença da origem. Vai ter que mudar o personagem, então... E o treinador, no caso, no filme, ele é o vilão porque ele é ligado a Natasha. Acontece uma coisa ali no filme, que eu não vou falar, que faz com que ele esteja ligado diretamente a Natasha. E ela vira a própria origem do vilão. Devido ao final de Viúva Negra, é bem capaz de ter novas aparições do treinador aí no universo cinematográfico da Marvel, e finalmente esse personagem vai ganhar uma visibilidade, né? Até então não tinha nenhuma, ninguém sabia nada dele. Ele
teve uma abertura agora nesse filme da Viúva Negra, uma abertura, mas ainda não se aprofundaram completamente nesse personagem. E é aquilo, acredito que essa história toda dele deva ser mudada. Talvez alguns aspectos continue o mesmo, por exemplo, essa personalidade dele de anti-herói, de às vezes estar lá com a SHIELD e às vezes estar do lado de organizações criminosas, né? E a SHIELD a gente sabe que ela não é criminosa, ela é a organização meio que ali que ajuda os heróis. Por exemplo, a Hydra é uma organização criminosa que ele pode estar aí também ajudando. Tudo bem que assim, a gente não sabe na verdade como vai ficar a SHIELD e a Hydra agora, porque todo mundo, a gente sabe que a gente está acompanhando a MCU, que a SHIELD e a Hydra praticamente acabaram. Só que o Loki mexeu com o tempo, então tudo pode voltar. Aí nesse caso a gente realmente... pode também surgir outras organizações. Como a própria SWORD, que deve acontecer agora, deve estar aparecendo. Tem a TVA, que agora é a grande organização aí do MCU, mas a TVA acho que não vai se ligar muito a nada disso. Mas tem a SWORD, que a gente já viu no final de Homem-Aranha 2, né, que o Nick Fury estava lá no espaço, aí, enfim, provavelmente agora a SHIELD vai ter ali uma nova roupagem com a SWORD, alguma coisa mais intergaláctica. Então assim, mesmo que a SHIELD não apareça, a gente pode ter a SWORD aí no lugar. Só que a gente percebe que, por mais que tenha essas organizações, elas sempre de alguma forma são corrompidas e acabam ficando corruptas, e aí aquela organização que era mais heróica se torna criminosa. Em WandaVision mesmo, né? A gente viu isso, porque a SWORD que a gente tá falando é a espada, né? Que aparece em WandaVision. O diretor lá, ele parecia ser um vilão. O treinador tá no meio de tudo isso, e aí... E ele tá, gente, me dá dinheiro aí, dinheiro que eu faço o trabalho e tchau. Mesma coisa que o Deadpool. O Deadpool também é bem assim. Embora o Deadpool ainda tenha um flerte maior ali com os heróis e atua bastante como anti-herói, porque o estilo do Deadpool é totalmente... não tem nada a ver com herói, né? Se tiver que matar, mata. Então, acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um curtir aqui embaixo no vídeo, que ajuda muita gente na divulgação do canal. Compartilhem esse vídeo, né? E comentem aqui o que vocês acharam do vídeo, o que a gente pode trazer mais de informação aqui pra vocês, ou até mesmo de entretenimento, já que a gente tá trazendo os gameplays. E não se esqueçam de se inscrever aí embaixo no canal, no botãozinho vermelho. Se aí tiver vermelho, significa que você não está inscrito. Então é importante também, caso você for inscrito, conferir se você continua inscrito, porque o YouTube buga às vezes. E se você não for inscrito, é importante, né, pra você conseguir acompanhar o canal, porque se você não se inscrever, você não vai receber nada da gente. Então você não vai receber esses conteúdos bacanas que a gente tá fazendo aqui, que a gente planeja trazer muito mais. Então é isso, pessoal. Fui!